Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Eu vou iniciar minha fala aqui do ponto que o vereador Meira encerrou a dele. Não há como, num dia de sessão legislativa, após uma tragédia acontecer no nosso município, nós não falarmos dessa tragédia. Por mais difícil que seja, por mais complexo que envolva o momento em que estamos vivendo e as famílias de crianças pequenas, de modo muito particular, muito especial, nós temos que travar aqui uma discussão importante, que não é importante hoje, ela é importante sempre, que é com relação à educação, e aqui eu falo da educação infantil. E vou trazer aqui algumas informações do município, mas eu vou me respaldar em alguns artigos que foram saindo durante a pandemia e que tratam justamente de uma questão atual, mas que não é nova, que é a questão das creches clandestinas. Semana passada, assim que nós tivemos essa tragédia com o garotinho Arthur, de 2 anos, é impossível nós não nos sentirmos como sociedade responsáveis por algo acontecendo da forma que aconteceu. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer o seguinte: nós temos um sistema de educação que ele privilegia principalmente na primeira infância, as crianças, cujos pais, em especial a mãe, está trabalhando. Então, vocês imaginem o seguinte: como é que acontece aqui em Bauru? Se é que alguém não sabe. Uma mãe tem um bebê e, na responsabilidade pela família crescer, se não estava trabalhando, precisa trabalhar. Natural. Essa mãe vai buscar emprego. Qual é a primeira coisa que se questiona? Tem filho? Tem. Quem cuida da criança? Qualquer entrevista de emprego vai perguntar. Está na escola? Não, não está na escola, mas eu vou arrumar a escola. Aí vai buscar a escola. Na escola, é assim: está trabalhando? Não, não estou trabalhando. Aqui em Bauru, nem cadastro está fazendo. Se a mãe não está trabalhando, não faz o cadastro. Vai ter vaga como? E depois vão dizer o quê? Baixou a fila por vaga. Baixou nada, gente. Não faz cadastro. Isso eu já falei aqui. E em momentos de pandemia, não resolve nada. Sabe por quê? Ensino fundamental 1, primeiro ano, criança sendo alfabetizada. Vai 2 dias na escola. O que a mãe faz nos outros dias da semana? Não trabalha? Ai, meu filho faz segunda e terça. Quarta, quinta e sexta não vai. Faz o que essa mãe? Creche? Tem creche? Criança de 2 anos vai para a escola? Aqui em Bauru? Vai? Tá indo? Tá funcionando? Quando é que vai? Então a gente vai falar da essencialidade da educação de que jeito? Se num momento importante como esse, ela deixou de ser essencial por quem promove ela. Nós falamos da essencialidade, mas quem promove ela acha que não. E aí vem a tal da greve sanitária, que nem legal é. Nem legal é. Porque para ter greve, tem que ter um sindicato envolvido. Cadê o sindicato da tal da greve sanitária? Não existe. Irregular. Eu quero saber agora como é que será resolvido a questão da educação. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós estivemos na sexta-feira em reunião, Comissão de Educação. Eu, vereador Meira, vereador Serginho, passamos a manhã todinha
na Secretaria de Educação, conversando com vários técnicos, diretores. A secretária de Educação, Maria do Carmo Kobayashi, nos recebeu super bem. O jurídico estava lá. Nós tentamos entender, dentro de diversos assuntos, essa questão específica da creche clandestina, que não é um problema nosso, mas ela existe e não é de hoje. Nesse momento de pandemia, a situação só se ampliou. Por quê? Porque não tem escola funcionando. A sociedade se organiza na medida da necessidade. Isso é fato. Eu tenho aqui alguns artigos que eu vou citá-los, até para que quem tiver interesse, leia, porque traz um retrato de como a nossa sociedade se organizou nesse momento de pandemia. E por que é que nós temos pessoas, as mães crecheiras, os hoteizinhos, a creche de casa, como vocês quiserem chamar, se ampliou nesse momento. Fato é o seguinte, como comissão de educação aqui, nós estamos tratando essa questão. Nós já fizemos uma primeira conversa lá na Secretaria de Educação. O que nós soubermos? Que creches clandestinas foram fiscalizadas. Só que há uma dificuldade muito grande em se caracterizar creche clandestina, porque uma residência que você tem lá uma pessoa maravilhosa, porque agora vão crucificar aquela senhora que estava cuidando daquele número de crianças grandes. Mas os pais que entregavam as crianças para essa senhora confiavam plenamente nela. Uma pessoa adorável, uma pessoa amorosa, que começou a cuidar de 2, 3, e aí, pega mais o meu, porque é assim que acontece. E aí paga R$350 por mês, ela vai buscar na escola, leva para casa dela, põe uma criança, vai buscar o outro. A mãe sai às 8 horas da noite, ela fica até às 8 horas da noite, dá banho, dá comida. É assim que a sociedade se organiza. A pessoa precisa trabalhar. Alguém do lado de casa é maravilhosa e cuida como ninguém. Quando vê, está com 16 crianças. Em casa, gente, as mães da pandemia que receberam seus filhos em casa o dia inteiro, a noite inteira, sabe o que é uma criança dentro de casa? Trabalhar e cuidar da criança dentro de casa, porque dentro da casa da gente, a gente põe a roupa para lavar, a gente passa. E não vai me dizer que uma pessoa que começa de manhã e vai até as 8 da hora da noite, ela está só cuidando da criança. Ela está cuidando da casa dela também. Ela está dentro da casa dela. É lógico que vai acontecer tragédia, gente. Agora, os pais sentem confiança na pessoa e acham que a criança está sendo protegida, está segura. A gente precisa entender que não funciona assim. Me honra com a parte, vereador. Vereador, eu estava pensando aqui que interessante, né? Aí as crianças não podem ir assistir aula porque tem que ter um distanciamento mínimo sob risco de pegar Covid. Aí então há essa organização da sociedade, elas vão para uma casa bem menor, sem nenhum protocolo e acaba aglomerando dentro da casa. Quer dizer, é um faz de conta, né? Não vai na escola, mas a sociedade se organiza. A sociedade se organiza. Os pais precisam trabalhar, precisam pôr comida dentro de casa. Essa que é a verdade. Agora, nós, enquanto sociedade, nós precisamos regrar as coisas. Ou vai ter escola para todo mundo, porque quem mais precisa está ficando sem. Eu tenho aqui uma reportagem que eu gostaria que todos lessem. Eu vou compartilhar no grupo dos vereadores também. Desiguais desde bebês. Essa matéria é o retrato do que é o descaso com a educação no nosso país. Desiguais desde bebê. É uma matéria que saiu no Estadão agora, no dia 8 de agosto. Essa matéria precisa ser lida, estudada. Porque aqui é o raio-x, de que pobre vai continuar pobre, é isso, tá? Leiam isso aqui. Outra coisa, eu tenho aqui algumas matérias que eu vou só citar, não tem condição, presidente, de falar em 10 minutos de uma complexidade dessa, né?
Mas eu tenho aqui matéria desde o dia 1º de agosto. Engraçado, né? 1º de agosto. Tenho 2 matérias do dia 1º de agosto, dia do aniversário da nossa cidade, que não são de Bauru. Mas são exatamente as mesmas situações que acontecem em Bauru e acontecem em outros municípios. Não é nada específico de Bauru. Uma delas diz o seguinte, é da Folha de São Paulo. Mães improvisam creches comunitárias na pandemia para driblar falta de escolas. 1º de agosto de 2020, tá? Quando as atividades econômicas começaram a voltar e as crianças não tinham um lugar seguro para ficar. A outra desse mesmo dia, maravilhosa, que trata de uma questão específica para a gente trabalhar aqui na Comissão de Educação. Com escolas fechadas pela Covid-19, cresce a oferta de creches irregulares. E aqui a gente faz um paralelo. O que é creche clandestina e o que é entidade assistencial clandestina. Porque uma coisa é você classificar pedagogicamente que é uma escola. A outra coisa é você trabalhar como um projeto assistencial. Presidente, só mais uma aqui. Pandemia faz São Paulo zerar fila de creche, mas procura deve crescer em 2021. Realidade de todos os municípios, gente. Essa é a matéria do Estadão. E vou dizer o seguinte, presidente, só para encerrar aqui. Comissão de Educação e Assistência Social dessa casa. Impressionante como é bom a educação estar junto com a assistência social. Nós estamos chamando para a reunião, nós estamos trabalhando em reuniões individuais e vamos fazer uma reunião em grupo. As secretarias municipais do bem-estar social, além da educação que nós já começamos a tratar, planejamento. Esses espaços estão funcionando e não tem regulamentação. Desenvolvimento econômico, tem MEI ou não tem MEI para isso? A divisão de vigilância sanitária. Nada pode funcionar sem que tenha aval da vigilância sanitária. Ouvidoria do município de Bauru, onde essas denúncias estão sendo feitas. Conselho tutelar. Obrigado, 1 e 2, tá? Movimentos, as entidades assistenciais, promotoria da infância e juventude, diretoria de ensino, bombeiro. Gente, tem gente que acha que ter escola é coisa simples. Obrigado, vereador. Presidente, eu sei que eu estourei bem meu tempo. Eu gostaria só de me inscrever na explicação pessoal, porque... Será inscrita, vereador. Obrigado. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando disso. Muito obrigada. Próximo